Olá, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniela de Filosofia e eu vou tentar, a partir de hoje, a partir dessa aulinha gravada, explicar um pouquinho melhor para vocês alguns conceitos, né? O nosso último exercício, que foi postado lá pelo Classroom, eu havia pedido que vocês fizessem a leitura de 2 capítulos do livro Uma Breve História da Filosofia, do Nigel Warburton, e havia pedido que vocês tentassem relacionar as ideias de Kant com a ideia de solidariedade, né? Enfim, houve aí várias respostas e interpretações diversas, né? Nessa aula de hoje, que eu intitulei aqui Resposta à Pergunta: O que é o esclarecimento?, nós vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais nas ideias kantianas a partir de um texto, olha aqui, que ele escreveu em 5 de dezembro de 1783 para uma espécie de jornal lá da sua época, da sua cidade, né, de Königsberg. Então, o Immanuel Kant é essencialmente um filósofo do século XVIII, né? É um homem que, portanto, estava vivendo sob as luzes do iluminismo, né? E para os iluministas, a tábua de salvação dos seres humanos é a razão, o pensamento racional, né? Por que eu disse que o Kant é um homem do século XVIII? Porque ele nasceu em 1724 e faleceu no comecinho do século XIX, em 1804, né? Então ele viveu o iluminismo com toda a sua força. Eu creio que eu já havia dito para vocês em sala de aula que o Kant era um filósofo extremamente sistemático, né? As pessoas costumavam, lá na cidade dele, acertar os relógios na hora que ele saía para dar um passeio, porque ele saía sempre, todos os dias, no mesmo horário, né? E ele nunca saiu da cidade dele para nada, né? Então, a cidade de Königsberg foi o cenário, o único e exclusivo cenário, né, da vida do Kant. Se vocês se lembram também das leituras, nós temos que o Kant pauta o seu pensamento ético pela ética do dever, né? O que deve ser feito, não o que eu quero fazer, mas o que deve ser feito. Aquilo que poderia valer como lei universal, né? Aquilo que seria bom para mim e para todos, né? É mais ou menos aquela ideia, eu devo fazer aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim, né? Se eu for fazer alguma coisa, o que eu devo refletir, o que eu devo pensar é o seguinte: será que isso teria valor, que essa minha ação teria valor como uma lei universal, como uma lei válida para todos? Se eu chegasse à resposta que sim, significaria que essa seria uma atitude ética, uma atitude correta, né? E o Kant escreve esse texto, tá? Essa tradução aqui do Luiz Paulo Rouanet, vocês podem encontrar para download a partir de uma pesquisa simples do Google, né? E é um texto com 9 páginas. É claro que a gente não vai ler tudo, né, pessoal? Mas eu vou ler alguns trechos e vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é que ele quis dizer com essas suas interpretações, tá bom? Então, olha só. Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir
de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Sapere aude, tenha coragem de te servir de teu próprio entendimento. Tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens, libertos há muito pela natureza de toda tutela alheia, comprazem-se em permanecer por toda sua vida menores, e é por isso que é tão fácil a outros instituírem-se seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se possuo um livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um médico que decida acerca de meu regime, não preciso eu mesmo esforçar-me. Então essa primeira parte do texto aqui, ela é muito esclarecedora, né? O Kant vai dizer que ser esclarecido significa sair da minoridade. O que é a minoridade? A minoridade acontece quando nós somos tutelados por outras pessoas. Ou seja, o que significa isso? Significa que eu não sou capaz de buscar o entendimento ou a solução para alguma questão sozinho, né? Eu preciso do pensamento da outra pessoa, eu preciso da outra pessoa como uma espécie de muleta para mim, tá? Eu vou dar um exemplo bem simplório, né? Mas é mais ou menos aquela história do Maria vai com as outras, né? Eu não sou capaz de assumir e de arcar com as consequências daquilo que eu penso, então eu prefiro ir na onda de todo mundo, né? Então, se a gente for dar um exemplo dos dias atuais, nós podemos usar o caso da pandemia, né? Muita gente indo nesse oba-oba de que pode sair, de que o pior já passou, de que tá tudo bem, de que é só uma gripe, né? De que o coronavírus é só uma gripezinha, né? E na contramão, aqueles que estão mais reflexivos, aqueles que estão percebendo que na verdade não é tão simples assim, né? Aqueles que conseguem ver o outro lado, o lado da ciência, o lado que reflete mais, que pondera as suas ações, né? Então, ser menor é entregar para o outro a sua capacidade de decisão, é deixar que o outro decida por você. E ser maior é ser autônomo, né? É ter consciência daquilo que pensa, daquilo que faz e ser responsável pelas consequências das suas escolhas, né? Então, sapere aude é ousar e saber, né? É justamente essa coragem que o Kant está dizendo que é tão necessária para que a gente se liberte dessa tutela ou dessa muleta que é representada pelas outras pessoas, né? E aí ele vai dar um exemplo aqui, né? Você tem um livro que te diz tudo, né? A primeira coisa que você lê é aquilo que você vai acreditar como sendo o correto, não vai questionar nada, né? Um diretor espiritual, alguém que, um padre, um pastor, enfim, alguém que dirija uma igreja, você nunca vai questionar essa pessoa porque não pode, né? Porque ela é uma autoridade espiritual, né? É você fazer tudo o que te mandam fazer sem colocar na balança. Poxa, mas será que é isso mesmo? Será que não pode ser diferente, né? Enfim, o Kant está querendo dizer que sair dessa minoridade é tirar
esse véu que encobre os nossos olhos, né? Continuando aqui, ó. Não sou, aqui ó, nessa parte, não sou obrigado a refletir se é suficiente pagar. Outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa, que a maior parte da humanidade, e especialmente todo o belo sexo, considere o passo a dar para ter acesso à maioridade como sendo não só penoso, como ainda perigoso, é ao que se aplicam esses tutores que tiveram a extrema bondade de encarregar-se de sua direção. Após ter começado a emburrecer seus animais domésticos e cuidadosamente impedir que essas criaturas tranquilas sejam autorizadas a arriscar o menor passo sem o andador que as sustenta, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentam andar sozinhas. Ora, esse perigo não é tão grande assim, pois após algumas quedas elas acabariam aprendendo a andar. Mas um exemplo desse tipo intimida e dissuade usualmente toda tentativa ulterior. Aqui o belo sexo, né, eles chamavam eram as mulheres, né? Então, olha só, para que decidir se eu posso de repente também pagar para que outros se encarreguem por mim dessas tarefas, né? Por que me lançar nesse desafio da responsabilidade da decisão se eu tenho alguém que me ajuda com isso, né? E aí ele dá um exemplo bem forte aqui, né? Que os seres humanos, eles se acostumam tanto que eles são os responsáveis por emburrecer os animais domésticos, né? Eles conseguem colocar esse freio até mesmo nos animais, né? A mostrar para esses animais que eles não podem dar um passo sozinhos, né? Que eles têm que estar sempre ali em obediência para evitarem maiores quedas, né? Mas será que seriam quedas tão grandes assim, né? É como se a humanidade se acostumasse a fazer os outros se acostumarem, a submeter os outros, né? Sejam pessoas ou sejam animais, a colocar o outro em situação de submissão, né? Bom, segundo ano, essa é a nossa primeira parte, né? Daqui a pouquinho vocês vão continuar aí com a segunda parte. Tudo bem? Obrigada e até já!